Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação do Guia de Audiodescrição Imagens que se ouvem. Começaremos por dar a palavra ao Dr. Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do INR. Depois, será a vez da nossa convidada, a professora doutora Josélia Neves, oradora desta nossa sessão. Daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e encerraremos a nossa sessão. Passo a apresentar muito brevemente a nossa convidada. Josélia Neves é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, português e inglês, pela Universidade do Porto, tem um mestrado em Estudos Ingleses pela Universidade de Aveiro, um doutoramento em Estudos de Tradução, com uma tese sobre Tradução Audiovisual, Legendagem para Surdos, pela Universidade de Surrey, Roehampton, em Londres, e um pós-doutoramento sobre Comunicação Inclusiva em Contexto Museológico, realizado no Imperial College of London. Desde 2000, tem vindo a desenvolver projetos na área da comunicação acessível com diferentes parceiros, um pouco por todo o mundo, nos domínios da comunicação social, produção fílmica, artes performativas, turismo, museologia e na educação. Em todos os seus projetos de investigação, procura desenvolver estratégias inclusivas na mediação da comunicação, eliminando barreiras e promovendo soluções que sirvam todas as pessoas, incluindo aquelas com necessidades específicas. Atualmente é professora catedrática e vice-reitora na Ahmad bin Khalifa University, no Catar, onde continua a desenvolver trabalho de elevado impacto nacional e internacional. Vou então agora passar a palavra ao Dr. Humberto Santos. Muito bom dia. Quero começar por agradecer a presença de todos e de todas que, a partir desta sala virtual, acompanham esta sexta edição de sessão informativa de 2021 da Biblioteca Especializada do Instituto Nacional para a Reabilitação. Quero igualmente agradecer a presença da autora, professora doutora Josélia Neves, por ter aceito este nosso convite, este nosso desafio, tornando a distância que nos separa Lisboa-Doa, cerca de 7.704 km, um pormenor e, quiçá, até um fator de interesse e curiosidade. Reconhecer o trabalho de excelência da professora Josélia Neves na dedicação à promoção dos direitos das pessoas com deficiência, agradecendo a sua disponibilidade para com o INR, visível no trabalho que connosco tem feito ao longo de vários anos, designadamente nesta última década de 2010, 2021, tanto como formadora nas áreas da audiodescrição e legendagem para surdos, como palestrante nesta sessão informativa, quer como especialista e advisor em diversas questões técnicas sobre eventos acessíveis. Referir a importância da edição do Guia de Audiodescrição e Imagens que se ouvem, enquanto edição publicada em parceria pelo INR e pelo Instituto Politécnico de Leiria, com vista a promover a acessibilidade à informação e, consequentemente, a participação de todos e de todas. Este é, de facto, para nós um elemento vital, fundamental, faz parte da nossa matriz de ação, esta preocupação da equidade e da igualdade de oportunidades. De facto, esta edição apresenta uma clarificação de conceitos e princípios gerais da audiodescrição, inclui 50 recursos, oferecendo exemplos de 100 atividades exploratórias em diferentes formatos, áudio, vídeo e texto, ao longo de um fio condutor que passa da gênese e construção ao mundo tangível da audiodescrição em diferentes contextos. Esta edição, editada em parceria pelo INR e pelo IPL em 2011, mantém a atualidade técnica e enquadra-se claramente no âmbito daquilo que é a missão e os valores deste Instituto, construir uma cidade que olha para o cidadão na sua diferença, potenciando as suas capacidades e a sua autonomia. Por tudo isto, um particular agradecimento à professora doutora Josélia Neves, que nos honra com a sua presença, que nos emociona com a sua sempre grande simplicidade, pela disponibilidade para partilhar este mundo de conhecimento que, estou certo,
fará de nós melhores técnicos nos diversos contextos profissionais em que nos movimentamos. E, sem mais delongas, passo então a palavra à doutora Gélia Neves. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Humberto, muito obrigada a toda a equipa do INR, muito obrigada a todas as pessoas que se encontram hoje do outro lado de cá, que é sempre o meu lado de cá também, porque mesmo estando muito longe de Portugal, continuo a trazer Portugal no coração e alegro-me sempre de estar convosco, com a minha gente, a pensar nestas coisas. É particularmente grato para mim poder retomar algo que deixei meio feito quando saí de Portugal. Na altura tinha publicado, pouco antes de me deslocar para Doha, tinha publicado com o INR o guia de audiodescrição. E é tão bom ver que passados quase 8 anos, este guia continua a merecer interesse e continua a ser válido e continua a servir o propósito que o fez aparecer. Esta nossa conversa vai ser muito simples, fluida, aberta. Por favor, interrompam sempre que o quiserem fazer. Proponho que ocupemos cerca de 30 minutos a passear por este universo da audiodescrição através do próprio guia. Se não se importam, eu vou passar a partilhar o meu ecrã. E vamos rezar para que tudo corra bem, porque nós sabemos que neste mundo virtual, digital, as coisas nem sempre correm como nós queremos, mas vamos lá então tentar. Agradeço que me digam se está a funcionar. Eu deixei de vos ver claramente a partir do momento em que partilhei o meu ecrã, mas vou acreditar que sim. Estamos a ver o seu ecrã, sim, doutora Gélia. Nós já fizemos aqui uma pequena experiência e percebemos que haveria alguns problemas técnicos, mas vamos tentar contornar então estes problemas de forma um pouco mais manual e caseira. Então, comecemos por falar um pouco sobre a temática deste guia. Este guia começa logo com um título que creio ser um pouco sugestivo. Ajuda-nos a ver, ajuda-nos a saber, a dar, a ver através dos ouvidos. É curioso que todos nós temos essa capacidade de ver com os olhos e de ver com os ouvidos, aliás, de ver com todos os nossos sentidos, ver com o nosso corpo. Mas quando falamos na audiodescrição, a ideia mais não é do que passar das imagens para palavras. E eu sei que muitos dos que estão aqui são meus amigos de longa data, perdoem por estar a repetir coisas que já disse 1000 vezes, mas que tenho de voltar a dizer. A audiodescrição é parte natural do ser humano. Eu costumo sempre dizer que o melhor audiodescritor do mundo é a mãe. São as milhares e milhares de mães que sentam, e pais, que sentam os seus filhos sobre o joelho, agarram num livro e descrevem aquilo que está desenhado nesse livro. Mas também devo dizer que muito boas audiodescritoras, e agora no feminino, permitam-me que seja aqui um bocadinho feminista, é a própria mulher, que vai às compras, telefona a uma amiga e no telefone conta em grande pormenor a cor do vestido que quer comprar, o formato, o tecido, e tudo isso acontece de forma tão natural. Já agora, cavalheiros, e mais uma vez estou tentando aqui ser um sexista, não sexista, há muitas senhoras que também gostam de futebol, haverá melhor audiodescrição do que um bom relato de futebol na rádio. Pois bem, sendo a audiodescrição algo natural ao ser humano, é também já um serviço.
um serviço feito por técnicos especializados, um serviço que merece ser pago, que deve ser pensado por quem oferece qualquer serviço que passe pela imagem, e é um serviço que se aprende a fazer, porque aquilo que a mãe faz de forma intuitiva, aquilo que qualquer pessoa faz ao descrever um local paradisíaco no seu momento de férias, não é aquilo que se tem de fazer quando se presta um serviço técnico. Há regras, há conceitos, há constrangimentos que nós temos de aprender a contornar e a lidar com essas nuances e especificidades dos textos que estamos a mediar. Então, em termos técnicos, o que é isto da audiodescrição? Estou a retirar do próprio guia. A audiodescrição é a arte, e uso a palavra arte, de traduzir através de uma narrativa descritiva ou de outras técnicas verbais, mensagens visuais não perceptíveis apenas através dos sinais acústicos presentes nos textos. Sejam estes textos audiovisuais, filmes, produtos multimédia, web. E quando eu escrevi o manual, ainda não falava na audiodescrição de livros, algo que de lá para cá tem vindo a interessar de sobremaneira. Para além de ser um serviço que se coloca sobre um produto já feito, é também a arte de descrever imagens, objetos, realidades com valor comunicativo essencialmente visualista. Paisagens, património construído, peças de museus. E se eu tivesse de acrescentar algo neste momento, eu diria, até recentemente, a audiodescrição tem sido vista como um acrescento a uma obra que já existe. Neste momento, já não é lícito falarmos em algo que se coloca depois. A audiodescrição deve estar presente em tudo aquilo que nós, todos os textos com os quais nós comunicamos, deve ser pensada logo no momento da criação da mensagem primária e deve ser colocada como parte integrante de qualquer ato comunicativo. Muitas vezes ouço dizer, mas para que colocar audiodescrição se é para tão poucas pessoas? Falamos em tão poucas pessoas, quem são essas tão poucas pessoas? Quem assim fala, normalmente está a pensar nas pessoas cegas. Mas sabemos que a audiodescrição não é apenas para pessoas cegas. Há muito boa gente que vê com os olhos que traz na cara e que faz parte do seu organismo biológico, mas não tem a capacidade de observar e de compreender aquilo que vê. E a audiodescrição ajuda a ver para além desta componente motora, ajuda a compreender aquilo que se vê. Poderíamos estar aqui o resto do dia, o resto da manhã, a falar sobre a audiodescrição, mas proponho-vos que ouçamos uma audiodescrição. E a audiodescrição que vos dou a ouvir é tirada do Museu da Batalha. Os meus cumprimentos aos meus amigos da Batalha que sei estarem presentes hoje. E é a audiodescrição de um quadro que me é muito, muito caro, chamado Aljubarrota. Vamos perder ou ganhar aqui 3 minutos. Pedia-vos ou convidava-vos possivelmente até a fechar os olhos e a olharem, a verem este quadro com os olhos da alma, com os olhos do intelecto, com os olhos do sentimento. Não se trata de uma audiodescrição tradicional, é uma audiodescrição conhecida como sound painting, porque para além das palavras tem também os sons e convida-nos
todo este trabalho convida-nos a ver de forma diferente. Então, se não se importam, aqui vai. O enorme quadro de 2 metros por 2 metros, datado de 2009, resulta da encomenda deste museu ao pintor Mário Rita para que desse expressão plástica a Alves Barrota. Esta peça, com base expressionista e gestual, enquadra-se nas novas figurações dos finais do século XX, tendência que se manifesta pela energia que nele se encontra. Num diálogo simultaneamente tenso e harmonioso, o traço a carvão e as pinceladas de tinta acrílica entram em diálogo, realçando-se mutuamente. Se em certos momentos a linha pediu a cor, noutros foi a cor que sugeriu que novo traço fosse desenhado. E essa dialética e interação oferecem-nos uma história também ela apenas sugerida. Sobre um fundo em tons pastel, ocupando grande parte do lado esquerdo do quadro, esboçadas apenas 2 figuras humanas. Sentado, de costas direitas e cabeça erguida, os 2 pés firmes no chão, aquele que será Dom João I. Ensaia-se-lhe apenas um semblante num esboço de rosto que se deixou velar por mais uma camada de tinta. Os ombros largos, envergando um capelo medieval, sustentam a cabeça delicada, sobre a qual reluz uma coroa, apenas adivinhada contra o amarelo dourado do espaldar da cadeira. A realeza desta figura faz sublinhar pelo azul que lhe tinge, em jeito de luz, a perna esquerda e que, continuando para trás, sugere um trem real, talvez. Ao seu lado, mais à esquerda, de joelhos, mãos unidas em jeito de oração e cabeça dobrada, a segunda figura, o condestável. O esboço de homem demarca-se da figura do rei pelos tons avermelhados que se adivinham debaixo do sempre pálido véu de tinta clara que leva a que este homem quase se funda com o outro. Do lado direito do quadro, aos pés do rei, numa confusão de formas, desenham-se corpos caídos, o flanco e a perna de um cavalo, um braço de gente, um corpo dobrado. Contrastando com a pose hirta das figuras à esquerda, aqui há movimento, há sangue, há guerra, há castela. Mais acima, ocupando o canto direito do quadro, retomam-se laivos de azul e de vermelho para com eles desenhar as 5 quinas numa bandeira que, nas palavras do artista, teve de ser pintada e repintada para que se desse esta síntese. E tudo neste quadro é expressão. Traços, pinceladas intencionais, escorridos, meros acasos, acontecimentos fortuitos, tudo se conjuga e se oferece ao olhar. Pois bem, se me for permitido também, vou parar aqui um pouco a minha partilha. E gostaria de vos perguntar, o que é que se vos oferece dizer ao ouvir isto? Gostava de vos ouvir. Vamos interromper um pouco a minha apresentação para que eu vos possa ouvir também. Ninguém? Uma quase dramatização, diz a Raquel Santos. Será que nos ajudou a ver melhor este quadro? Será que foram utilizados recursos que pertencem aos estudos literários, à literatura, à poesia? Pergunto ainda, será que houve objetividade no momento em que esta obra de arte foi descrita? Diz Ana Garcia que, sendo norma visual, viu aspectos que não conseguiu ver de outra forma. Diz a Isabel que é uma descrição clara. Muitas vezes eu ouço pessoas a questionar como
é que faço uma audiodescrição para que essa audiodescrição seja fiel ao texto de partida? Uma pergunta que todos os tradutores fazem. Ouço também dizer: não tenho o direito de interpretar, tenho de dar à pessoa cega a oportunidade para que seja ele ou ela a criar a sua própria interpretação. Um debate longo, teórico e prático, que iremos certamente continuar a ter ao longo de muitos anos ainda. Mas, pois bem, por que é que vos mostrei esta audiodescrição? Por ela ser um pouco diferente daquilo a que estamos habituados a ver e a ouvir nos nossos meios tradicionais de comunicação social, na televisão, no cinema, nos DVDs, inclusivamente diferente daquilo que se vê muitas vezes nos museus, porque é uma audiodescrição que ousa ser criativa, que ousa ser sensível e que diz: a audiodescrição não é um serviço de assistência. Não quero que a audiodescrição seja um serviço de remediação a algo que falta a alguém. Mas sim, a audiodescrição poder ser vista apenas como uma alternativa de comunicação que possa ser escolhida livremente por qualquer pessoa, quer tenha, quer não tenha deficiência. E é essa a grande mensagem deste meu guia de audiodescrição. É um pequeno livro, cerca de 60 páginas, que ensina, ou que pelo menos aponta caminhos para que se faça a audiodescrição de forma mais sensível, de forma mais aberta e de forma mais criativa. Pois bem, vou partilhar novamente o meu ecrã e desta vez vou partilhar o próprio guia para que convosco possa passar em revista aquilo que o guia nos oferece. Ups, e sem querer fechei o guia. Isto acontece muitas vezes, não é? Tinha de acontecer aqui também. Ora bom, então passeemos um pouco pelo índice deste guia. Vou aumentar o tamanho para que todos possam ver. E enquanto passeamos por este índice, gostaria de deixar algumas reflexões. Começamos com uma introdução, uma clarificação de conceitos e alguns domínios técnico-científicos que têm de ser abordados quando pensamos sobre a criação de um texto qualquer para partilhar numa situação de comunicação mais convencional. No capítulo 4, vemos diferentes modalidades de audiodescrição. Para cinema, para televisão, na altura ainda havia DVD, já estará ultrapassado, mas aplica-se aos Netflixes deste mundo, na web, no teatro, espetáculos musicais e de dança, museus, espaços públicos e outras aplicações. Eu vou acrescentar aqui bibliotecas, espaços de desporto. Aliás, neste momento estou altamente envolvida na criação da audiodescrição para o Mundial de Futebol que vamos ter aqui para o ano. Este grupo, este local, esta elencagem de aplicações está muito aquém da realidade. A audiodescrição pode e deve estar presente em todo o local onde se dê comunicação. No supermercado, por que não? No hospital, porque sim. Naqueles locais onde nós temos de ir todos os dias tratar da nossa vida do dia a dia. Loja do cidadão. Qualquer local onde o homem, a mulher, o ser humano vai interagir com o mundo
e com os outros. A audiodescrição não pode continuar a ser vista como um serviço que se coloca após a criação de uma obra, mas sim algo que está presente em qualquer local, em qualquer momento em que se dê comunicação. Esta audiodescrição, obviamente, vai ter regras diferentes consoante a sua aplicação, a sua utilidade e a sua localização de emprego. E essas técnicas são descritas em algum detalhe neste manual, no capítulo 5, onde temos os tipos de audiodescrição. Podemos audiodescrever imagens estáticas, um placar que está na rua, uma bula de um medicamento que tenha imagens. IKEA, está na hora de fazerem a audiodescrição dos vossos magníficos guias para montar os vossos móveis. Supermercados, naquele panfleto que estão a divulgar o que vai ser a oferta da semana. Imagens em movimento, os mais habituais, o cinema, próprio teatro entrará aqui com características totalmente diferentes. Audiodescrição do mundo tangível. E há algo que nós raramente pensamos, é que nós tanto vemos o mundo com os olhos e os ouvidos como o exploramos com as mãos. E muitas vezes a audiodescrição pode ser um guia de movimento das mãos, pode ensinar aos dedos como ver e o que ver. E pode também ser um guia de mobilidade, de movimento de um local ao outro. Cidade de Lisboa, cidade do Porto, cidades do meu país, está na hora de criarmos audioguias para as nossas cidades, para as nossas localidades. Audioguias que possam ser usados por turistas, audioguias que possam ser utilizados pelos nossos cidadãos e estes audioguias que tenham descrição, informação. E vamos deixar mais uma vez, desculpem se eu estou constantemente a dizer, não se trata de assistencialismo, trata-se de um serviço público que pode ser utilizado por todos. Voltando ao guia, depois de dar algumas indicações sobre os diferentes tipos de audiodescrição, no capítulo 6 há pensar sobre o próprio processo. O processo da audioguia é feito em fases. Há uma fase preliminar em que se tem de fazer pesquisa, determinar o estilo, depois há a escrita do próprio guião, mesmo quando se faz a audiodescrição ao vivo, ele tem de ser primeiro escrito em forma de texto, e sabemos que muitas vezes esse texto não é seguido, mas ele tem de ser feito. Enquanto estamos a escrever o guião, o que é que se tem de ver? Olhar para as unidades narrativas, delimitar os espaços, identificar a existência de algum som, estabelecer um fio condutor, avaliar a leiturabilidade, porque muitas vezes escrevemos coisas que depois não conseguimos dizer, criam-se cacofonias, torna-se difícil, a língua enrola-se. E tudo isto nós temos de prever no momento de escrever o nosso guião. E sim, depois é preciso pensar na locução, quem vai falar, quem vai dizer, escolher a voz, ensaiar. Precisamos de estar muito vivos e ativos no momento da gravação. E na pós-produção, mais uma vez, há todo um cuidado a ter. E o guia ensina-nos tudo isso. O capítulo 7 do nosso guia tem imensa informação. Muito diminutadinha, a explicar o que descrever, quando descrever, como descrever, o que é que se diz sobre a cor, que verbos é que podemos utilizar, usar ou não deíticos, falar ou não das expressões faciais, usar ou não imagética e linguagem metafórica. Sempre pensar na economia e no tempo.
E pensar também que eu, audiodescritor, quer queiramos, quer não, sou a voz presente, eu sou o olhar que vai dar algo a ver ao outro. E esse eu tem que ter consciência do quanto estou ou não a manipular a minha mensagem. E a última pergunta, objetividade, subjetividade, nada é objetivo neste mundo. Aquilo que nós queremos em audiodescrição é essencialmente a expressividade. E, conforme já foi dito, eu estou mesmo a chegar ao fim, porque quero deixar espaço para o diálogo. Este pequeno guia vem acompanhado de recursos, recursos áudio, recursos vídeo, textos, materiais, que dão exemplos, tem inclusivamente exercícios que podem ser feitos para adquirir as técnicas e deixa ao vosso dispor um ponto de partida para aquilo que tenho a certeza será o início de muitos pontos de chegada que espero estejam a acontecer cada vez mais no nosso país, cada vez com melhor qualidade, cada vez com mais técnicos especializados, competentes, que as autarquias, que os organismos públicos, que as escolas, que os professores, que os pais exijam qualidade neste serviço e que quem o oferece tenha o orgulho e o brio de estar a oferecer o melhor que consegue dar e fazer. Porque perfeição não existe, estar bem para todos é totalmente impossível, querer agradar a todos e servir a todos é uma quimera. A única coisa que um audiodescritor pode fazer é o seu melhor. E fazê-lo com coração, fazê-lo com alma, fazê-lo com dedicação. E numa última palavra, fazê-lo com os outros. Fazê-lo em equipa. Fazê-lo com quem oferece os serviços, com quem promove os serviços. E fazê-lo com quem recebe e utiliza esses serviços. O meu apelo é que se junte a estas equipas, que se criem equipas multidisciplinares e que se juntem a estas equipas as pessoas que mais utilizam estes serviços. Não enquanto consultores, mas sim enquanto agentes ativos e decisores na qualidade, na criação destes serviços e destes materiais. Eu vou parar a minha partilha e penso que aqui está, em 20 minutos, em 30 minutos, o que é este guia que se oferece a quem quer trabalhar nesta área. Não é o guia perfeito, não é o guia completo, é um ponto de partida, como todos os outros pontos de partida, para se criar muita coisa maravilhosa por esse mundo fora. E eu paro aqui porque quero ficar a ouvir-vos e a conversar convosco mais um pouco. Muito obrigada pela sua excelente intervenção, professora Gélia Neves. E, como diz, vamos agora então dar a oportunidade aos nossos participantes, pelo que agradecemos que nos coloquem as vossas impressões, quer aqui no chat, quer ligando o vosso microfone e a câmara e colocando as vossas questões. Algum participante quer colocar? Eu estava a falar sozinha porque tinha o meu microfone desligado. Obrigada, professora Gélia. Foi muito enriquecedora esta partilha e eu sinto-me sempre, quando faço, que acho que é muito difícil encontrar o equilíbrio entre a objetividade, não é, e aquilo que nós temos vontade de escrever. E trabalho na biblioteca, trabalho aqui no INR
tenho que fazer a descrição várias vezes e sinto, eu que sempre fui descrever sobre tudo e mais alguma coisa em termos poéticos, sinto uma dificuldade muito grande em encontrar esse equilíbrio e que eu acho que deve ser objetiva, não é? E quando estava a ouvir a descrição do quadro, eu vou confessar que me perdi um bocadinho. A descrição foi tão... Agora gostaria de ouvi-la novamente, pronto, se calhar com mais tranquilidade. Mas no percurso, durante a descrição acabei por me perder um bocadinho. Acho que foi tão subjetiva e falou de tantos pontos que acabei por me perder. Mas provavelmente porque eu também não tenho a sensibilidade, não é? Sou normovisual e acabo por me perder com todo o ruído, entre aspas, que temos à volta e não tenho esta capacidade de me concentrar, talvez. Mas sim, o que sinto mais dificuldade é este equilíbrio entre o ser objetivo e o querer transmitir tudo aquilo que eu estou a ver. É isto, e muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Ana Paula, por trazer essa sua dúvida, que é a dúvida metódica de todos nós que trabalhamos nesta área. O equilíbrio, ao fim e ao cabo, é aquilo que nós procuramos sempre quando comunicamos. Não é apenas um caso, não acontece apenas com a audiodescrição. Aqui há um pequeno pormenor. Eu disse muito claramente que esta não era uma audiodescrição tradicional. É aquilo que é chamado sound painting, que não serve para tudo, não é para tudo, não é a melhor coisa do mundo, é uma via. Aliás, em todo o Museu da Batalha, só um quadro é que tem esta abordagem, tudo o resto tem uma abordagem diferente. Esta foi decididamente poética, decididamente complexa, decididamente provocatória, mas não é o tradicional da audiodescrição. Aliás, no guia irão ter cerca de 100 exemplos de audiodescrições mais tradicionais. Mas em resposta à sua grande dificuldade de aceitar a subjetividade. Nós temos de ser fiéis ao texto de partida, ser o mais objetivos possível na descrição desse texto de partida e temos de ser respeitosos para com o nosso público que vai receber a nossa mensagem, dando espaço para que a própria pessoa possa construir a sua própria percepção daquele trabalho. Esse equilíbrio entre o respeito pela obra e o respeito pelo receptor leva-nos a pensar em 2 ou 3... Eu costumo dizer aos meus alunos, e desculpem, eu sou sempre a professora, no meio disto tudo, eu penso sempre naquilo que digo aos meus alunos e peço desculpa. Não estou aqui todo a querer ensinar nada, mas é a forma como eu penso sobre isto. A primeira coisa que eu procuro é o que é absolutamente essencial para que a mensagem, para que aquela obra se compreenda. Porque há sempre o essencial e há o acessório. O acessório só vem se houver tempo. Ou se o acessório, aliás, ele deixa de ser acessório a partir do momento em que ele tem valor narrativo, em que ele contribui para a história, ele contribui para a mensagem. Passa a ser, portanto, objetivamente, nossa primeira pergunta é: o que é que esta mensagem quer atingir? O que é que ela quer fazer? Qual é o objetivo desta mensagem? Quais são os mínimos que esta mensagem exige para fazer-se compreender e chegar? Descrever um quadro, que é uma obra de arte, não se pode escrevê-lo da mesma maneira que se descreve uma receita de um bolo. Quando faço uma sound painting, eu quero criar uma nova obra de arte que impacte de forma sensível, emocional, artística, a pessoa que está a ouvir.
Mas se eu estou a fazer uma audiodescrição do guia de uma cidade, de como ir de A a B, não vou estar com floreados e belezas. Portanto, a função, as ideias-chave, o que é absolutamente essencial para que o nosso receptor esteja em igualdade de circunstâncias comunicativas e jamais estará em igualdade de circunstâncias com ninguém, porque nós somos todos diferentes e nunca estamos em igualdade de circunstâncias com ninguém. O que eu costumo acrescentar é, podemos ser, não digo subjetivos, mas ser algo criativos no uso da linguagem. Em vez de dizer, ele anda, ele caminha, ele saltita, ele corre, a noite é escura. A nossa língua portuguesa é tão rica de vocabulário e de sinónimos que vamos usá-la não de forma subjetiva, mas de forma sensível e de forma, eu fico por aí, sensível. E depende, obviamente, do contexto. Obrigada pela sua explicação, professora Josélia. Obrigada. Temos uma participante, quer intervir? Patrícia Santos, podes ligar o teu microfone? Olá, Patrícia. Bom dia. Eu trabalho aqui no INR e neste sentido nós temos também aqui feito um esforço para tentar passar esta ideia que a professora Josélia disse, que é que a audiodescrição é um recurso extremamente importante e que deve ser utilizado em diversos contextos. Tenho lido muito a professora Josélia, porque sou aluna do Politécnico de Leiria e também estou a fazer uma tese de mestrado sobre a audiodescrição, embora num contexto muito específico e que falou há bocado que tem a ver precisamente com os vídeos de culinária. E em Portugal nós não encontramos, é muito difícil encontrar bibliografia sobre esta matéria. Portanto, há pouca, portanto, há a professora Josélia que escreve sobre a audiodescrição, que escreveu, há meia dúzia de outras pessoas, mas não encontramos facilmente quem trabalhe e quem investigue estas questões. Também temos alguma dificuldade em encontrar quem aplique a audiodescrição noutras áreas do cotidiano das pessoas para além da cultura e do teatro. E a minha pergunta é, o que é que nos falta? O que é que nós podemos fazer, ou nós aqui, técnicos do INR, ou pessoas que trabalham noutras entidades, organizações, etc., que caminho é que nos falta fazer e que passos é que nós deveríamos ter para conseguir que a audiodescrição deixe de estar mais nos museus e nos teatros e por aí fora e passe a estar nos vídeos de culinária que passam na televisão, nos sites, por exemplo, que vendem roupa e que para nós que não vemos era muito útil que estivesse lá a descrição das peças a dizer como é que é, porque queremos comprar, ou noutra coisa qualquer. Portanto, como é que nós podemos fazer, o que é que nós fazer para estender isto a cada vez mais áreas da vida das pessoas? Oh, Patrícia, que boas perguntas as suas e como é difícil responder. Olha, acabou de lançar o Repto ao nosso país. Espero que nesta nossa sala virtual estejam pessoas que a ouçam com os ouvidos do coração, porque há aqui dois pormenores. Eu penso que a nossa sociedade ainda não percebeu que estes serviços podem dar dinheiro e podem reverter para mais compras. O El Corte Inglês e o continente e os continentes todos deste mundo, se começassem a oferecer estes serviços, certamente iriam ter muito mais pessoas a comprar os seus produtos. O que é que nos falta fazer? Não é só sobre a audiodescrição. Este mundo da acessibilidade é muito conotado com a deficiência.
E enquanto for conotado com a deficiência, vai sempre ser visto como uma solução assistiva de apoio a pessoas com necessidades, e eu detesto o termo, desculpem, especiais. Todos nós temos necessidades especiais. Enquanto isto não for visto enquanto uma forma alternativa de comunicação, não vamos a lado nenhum. Enquanto não houver uma alma iluminada, e eu acho que em breve essas almas vão todas acordar, porque o mundo está a acordar para estas diferenças. Enquanto alguém não vir oportunidade de negócio nestes serviços, vai ser difícil avançar. O que é que o INR pode fazer? É um trabalho de formiguinha, mas será sempre um trabalho de bater à porta, de fazer propostas. Nós temos aqui um pequeno pormenor e um pequeno problema que a Patrícia também tocou. Para que as coisas aconteçam, é preciso haver uma situação orgânica em que há quem precise, quem ofereça e quem use, quem consuma. Se os consumidores não exigirem, quem oferece ou quem está com serviços não vai sentir necessidade. Portanto, as pessoas que precisam, por favor, falem alto e digam que querem, escrevam, façam barulho. A responsabilidade é nossa. Nós temos de exigir. Quem oferece ou quem tem serviços, certamente vai ter de ouvir os seus clientes. E, por favor, veja que isto faz parte da forma de comunicar. O que me preocupa é a formação de quem oferece estes serviços. Quando diz que não há artigos, não há investigação, até a formação é pouca. Nós temos de criar uma área de serviços, e volto a dizer, não pode ser vista enquanto serviço para pessoa com deficiência. Tem de ser apenas uma modalidade de comunicação. E temos de investir. Temos de investir no ensino, temos de investir na investigação, e é com saudade e com orgulho que deixo aqui um olá ao Politécnico de Leiria, que continua a fazer o bom trabalho que está a fazer, porque é preciso uma sinergia entre os vários organismos do nosso ecossistema nacional. E o INR pode perfeitamente ser o instigador, pôr estes diferentes parceiros sentados à mesa a conversar sobre este assunto. Possivelmente o que falta é diálogo. Fica aqui o repto para o Instituto Nacional de Reabilitação. Criem uma mesa de diálogo e, aos poucos, é minar o território. Obrigada, professora Josélia. Temos aqui uma participante que também está a colocar uma questão, mas antes disso ainda temos aqui vários participantes a colocar a questão de como podem adquirir este guia, professora Josélia. Eu penso que o guia está no INR, certo? E sei que está também está à venda também no Politécnico de Leiria. Correto, corretíssimo. O livro pode ser adquirido quer fazendo a solicitação para o Politécnico de Leiria, quer fazendo a solicitação para o Instituto Nacional para a Reabilitação. Temos nas duas modalidades a sua venda ou a sua cedência para empréstimo. Obrigada, doutora Fátima. A participante Emma Macedo coloca aqui a questão à professora Josélia, se a audiodescrição é utilizada em contexto educativo como recurso de ensino para alunos com necessidades educativas específicas e outros alunos que possam necessitar de acesso a conhecimentos pedagógicos numa sala de aulas inclusiva. Absolutamente. Obrigada. Absolutamente. Quem fez a pergunta, desculpe? A participante Emma Macedo. Emma Macedo. Emma, a audiodescrição pode ser utilizada
das formas mais incríveis numa sala de aulas. Infelizmente, o nosso ensino, e estou a falar do ensino até básico e secundário, nós ensinamos os nossos meninos a ler palavras, raramente ensinamos os meninos a ler imagens e muito menos a ler sons. A literacia sensorial está muito apagada no nosso sistema de ensino. Quanto mais cedo as nossas crianças, e estou a falar nas crianças em termos gerais, forem solicitadas a olhar mais, a ouvir mais, a ver com todos os sentidos, a parar para cheirar, a parar para saborear, aprender a mexer as mãos, os dedos, sem ser no bendito do telemóvel com os 2 deditos que qualquer dia vão ter o tamanho de uma árvore do embondeiro. A nossa escola precisa de usar estes recursos todos para valorizar as competências gerais dos nossos meninos. Onde é que a audiodescrição passa a ser mais importante? Quando estamos com crianças com necessidades específicas, essas crianças normalmente precisam de reforço sensorial. E quase sempre usando estratégias multimodais, aplicando e fazendo convergir vários mecanismos de comunicação, simultaneamente a visão e a fala, simultaneamente a audição, a visão e o tato, fazendo congregar e agregar estas diferentes modalidades comunicativas, dá-se reforço informativo e dá-se oportunidades de aprendizagem extraordinárias. Há um grupo gigante de crianças com necessidades específicas não especificadas. Os hiperativos, os disléxicos e os que não têm ainda um rótulo. Se nós trouxermos esta audiodescrição regularmente para dentro da sala de aulas, nós estamos a dar oportunidades a essas crianças não rotuladas, graças a Deus, e às infelizmente rotuladas, e agora vou retirar o infelizmente, porque por vezes precisamos desse rótulo para conseguir encontrar uma solução. Ao introduzir, seja pôr as próprias crianças a criar a audiodescrição, seja pô-las a utilizar a audiodescrição, ou seja, usar a audiodescrição num exercício oposto, de ouçam e desenhem aquilo que estão a ouvir. A audiodescrição pode ser então uma ferramenta de aprendizagem a vários níveis, desde as ciências até à matemática, às disciplinas mais funcionais. Senhores professores, usem a vossa imaginação, a vossa criatividade, as vossas competências. Tenho a certeza que vão logo descobrir a riqueza deste recurso. Obrigada. Muito obrigada, professora Josélia, por mais esta explicação. Sim, obrigada. Mais algum participante quer Eu colocar a questão? gostava, não sei se me estão a ouvir, Sim, estamos a ouvi-la, doutora Fátima. Obrigada. Eu gostava só de reforçar, de facto, professora Josélia, que foi mais uma vez um privilégio ouvi-la. Foi um privilégio, de facto, ouvir de olhos fechados a audiodescrição do quadro e dizer que, pessoalmente, vi, entre aspas, mais uma vez o quadro com novos olhos, não sei se com os olhos da alma que nos referiu, mas foi uma audiodescrição, de facto, muito rica, que me alertou e me levou para aspectos daquele quadro que talvez, se não tivesse acesso a esta audiodescrição, como já nos referiu, não os teria levado em conta. Portanto, pareceu-me que de facto é uma audiodescrição fantástica,
que nos pode ser pedagógica, que nos pode ser educativa, como acabou de referir, que pode ser formativa, pode ser muitíssimas, ajudar a muitíssimos aspectos das nossas vidas. Portanto, agradecer-lhe de facto esta partilha, os desafios que nos lançou, as recomendações que chegaram a bom porto. Aqui é toda a equipa, estou certa. Muito obrigada. Obrigada por me aturarem, obrigada por teu entusiasmo. E é sempre sonhar alto, é muito bom poder conversar sobre estes assuntos com a gente da minha terra. Verdade, mas é o sonho que nos leva a muitos sítios novos, não é? E sonhar, ousar fazer de maneira diferente, sonhar coisas novas, coisas impactantes, coisas que nos levem a uma sociedade melhor para todos, é por aí que temos que ir, acredito nisso e por isso, muito obrigada por nos fazer sonhar de olhos fechados. Obrigada eu. Agradecemos a todas e a todos as vossas intervenções e chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todos e todas e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos a todos os participantes que fiquem atentos à caixa do correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. As vossas apreciações serão muito importantes para a melhoria deste modelo de partilha de informação, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal de YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Temos também a comunicar que em breve terão informações sobre a próxima sessão de informação. Bom dia e até breve.